Uma propaganda antiga da Johnson & Johnson, impressa ainda, aquela de panfletagem, trazia a imagem dessa criança bonita, rechonchuda, em cima de um pacote de fraldas, com a frase: muito cuidado comigo. Essa frase, na minha opinião, é brilhante, porque uma criança muda tudo. Muda tudo. É claro que dependendo da resposta que damos à experiência de termos crianças em nossas vidas, pode ser uma mudança difícil de acompanhar. Eu me lembro exatamente das mudanças pelas quais nós passamos. Eu me lembro quando eu olhava no retrovisor do carro, vendo a Jennifer, por exemplo, olhando no meu olho, eu pensava: oh my God, meu Deus. Eu me lembro Leonardo, pequenininho no meu colo, enfiando o dedo na minha boca e depois querendo que eu enfiasse o meu dedo na boca dele. Oh meu Deus, o que é isso? E me lembro a Melina, quando apanhei pequenininha ainda assim, ó, numa mão só. Oh my God. Uma criança muda tudo. Algumas vezes, dependendo da resposta que se dá, como eu disse, leva as pessoas para um caminho muito difícil. Vários estudos mostram, por exemplo, que depois do nascimento de uma criança, 65% das mulheres perdem a satisfação no relacionamento com o marido, no sentido mais amplo de satisfação. Porque é meio que aquela relação afetiva ali com o filho, com a criança, já completa. Mas os homens, os maridos, também passam por isso. A diferença é que no caso da mulher, isso acontece mais rapidamente, em média 6 meses depois de ter dado à luz. E no caso dos homens, demora em média 1 ano. E aí cria uma certa desconexão. É por isso que muitos casamentos, lamentavelmente, acabam nos primeiros 7 anos. Porque isso vai produzindo essas rupturas no relacionamento conjugal. Então, se você sobreviver os 7 anos da tribulação, muito bem, você tem chance de sobreviver o resto dos anos com o seu marido e com a sua esposa. E graças a Deus, vários aqui já sobreviveram, estão sobrevivendo e sobreviverão. Amém? Mas há exemplos muito positivos também, de como o relacionamento e a presença, veja, porque não é culpa da criança isso, é a resposta que nós damos à presença da criança. Mas há vários testemunhos que mostram também o contrário. Quanta alegria, quanta bênção, quanta satisfação, quantos casamentos prosseguem por causa da presença dessas crianças. Por exemplo, Kelly Fisher, ela conta que tinha uma dificuldade de relacionamento com a mãe. Era um relacionamento muito beligerante, de muito conflito. Ela simplesmente não se dava bem com a mãe, até que teve os seus filhos. E ela disse: o amor pelos meus filhos era tão, palavras dela, visceral, que eu repensei meu relacionamento com a minha mãe. E por causa dessa experiência de amor visceral, mudou o relacionamento que tinha com a própria mãe. E um homem, um brasileiro que deu uma entrevista recentemente, o nome dele é Dino. O Dino era um maluco, um vândalo. Por 20 anos ele era pichador, pichando, escalando prédio para pôr código. E até que um dia nasceu uma criança, a criança na vida dele. E a partir daquele dia, o Dino mudou. Não dá, mas a criança, uma criança, muda muita coisa. Por isso nós não nos admiramos, na verdade, se pensarmos com calma, que quando Jesus disse: o reino é das crianças, é dos tais. Não é de nos admirar, porque uma criança tem esse potencial de mudar as coisas. Em nossa última mensagem, nós falamos do potencial que uma criança tem de alguma maneira especial, nos comunicar o reino de Deus, ainda na sua vida intrauterina. E hoje eu quero compartilhar com vocês como uma criança mudou
a configuração da humanidade por ocasião do seu nascimento. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. Se você tem uma Bíblia e não encontrou Gênesis, nem comenta nada. Gênesis 4, 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu... desculpem, entrou uma mensagem bem na hora aqui. Viva a tecnologia. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusalém, Metusalém a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jerubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouviu-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Uma pequena pausa, um parêntese. Você nota aqui nesse texto que Jesus faz referência a essa passagem. Enquanto esse texto falava da vingança de Lameque 70 vezes 7, Jesus fala de perdão e aplica esse princípio inversamente, dizendo que nós, como seguidores de Jesus, perdoaríamos 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que o autor desse livro é Moisés. Como sabemos que é Moisés, até porque hoje nós temos teólogos liberais que desenvolvem o que se chama de documentação hipotética ou de hipótese teórica de documentação, atribuindo vários autores, não vem ao caso de discutir isso. Como sabemos que foi Moisés? Muito simples, Jesus disse. E se Jesus disse que foi Moisés, eu não quero ouvir mais nenhum crítico a respeito disso. Me vale o que disse Jesus, o Verbo encarnado, o Deus homem. Para quem Moisés escreveu, então, por volta do ano 1440 a.C., para quem ele escreveu? Ele escreveu para um povo que viveu sob o jugo da escravidão por 400 anos. Viveram sempre essa experiência de estarem subjugados, porém, viviam num ambiente moderno, próspero, de grandes construções, porque eram os egípcios que controlavam os israelitas. Nós sabemos da história que os egípcios estavam na ponta de todas as tecnologias e do conhecimento científico. Há registro, inclusive, de que os egípcios dominavam já naquela época a amputação de membros, a matemática, a construção civil. Eles eram geniais, cultos, prósperos. Quando o povo de Israel seguiu a liderança de Moisés, eles foram em direção ao deserto. Deserto. Veja só que buscar a Deus, invocar a Deus, não trouxe a eles imediatamente grandes construções, sucesso, dinheiro e prosperidade.
mas trouxe-lhes ao encontro uma experiência causticante do deserto. Como eles responderiam a isso? Como nós respondemos a isso? Aqui estamos nós buscando a Jesus, cantando para Jesus, lendo a palavra de Jesus, orando a Jesus, e de repente nos deparamos com uma vida que se encontra no deserto. Às vezes o nosso deserto é um deserto financeiro, às vezes é um deserto emocional, às vezes é um deserto relacional, mas o fato é que de tempos em tempos nós nos encontramos num deserto. E Deus, o que está acontecendo? Essa provavelmente era a pergunta do povo de Israel. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, para ajudá-los a entender qual é a dinâmica da vida, ele apresenta algumas histórias, algumas narrativas que estão aqui no livro de Gênesis. Dentre elas, essa que acabamos de ler. E ele começa a sua história, essa especificamente, falando de Caim. Caim, nós conhecemos bem a história dele. Tinha um irmão chamado Abel, a quem ele matou. O primeiro fratricídio da história. Quando Caim matou Abel, Deus colocou uma marca nele. Mas a marca que Deus colocou sobre Caim, não era uma maldição, como muitos dizem. Na verdade, era uma bênção. Era um ato de graça e misericórdia. Porque se você ler a história, Deus disse assim, que estava colocando uma marca sobre ele, para que ninguém o ferisse. Porque se ele fosse ferido, Deus seria o vingador em favor de Caim. Veja só, era uma marca de graça. Mas ao mesmo tempo que Deus deu uma marca de graça e misericórdia, Ele deu uma ordem para Caim. A ordem para Caim é que ele seria um peregrino, que ele deveria andar de lugar em lugar, de lugar em lugar, como curiosamente, paradoxalmente, fosse uma espécie de missionário da graça e da misericórdia de Deus. Faz sentido isso? Quer dizer, por todos os lugares por onde ele passasse, ficaria evidente que Deus teve misericórdia dele, que Deus manifestou a sua graça em favor dele. O que faz Caim? Ao invés de se arrepender e cumprir o que Deus lhe disse, quer dizer, andar e mostrar a graça e a misericórdia de Deus, ele desobedece a Deus mais uma vez. E num ato de rebeldia, faz o quê? Edifica uma cidade. Ele está contra Deus e edifica uma cidade. E ele tem filhos saudáveis, nédios. E a sua cidade é uma cidade próspera, como podemos ver nesse texto. Aliás, aparentemente Caim, que não está buscando a Deus, está indo tão bem que ele cria o seu próprio sistema religioso. Veja só no texto. O texto começa nos dizendo no versículo 18, filhos de Caim aqui, Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Note os nomes com El, Deus. Ele se rebelou contra Deus e disse, mas não tem problema, eu crio a minha própria religião. E vou dar nome aos meus filhos, como se estivéssemos fielmente adorando a Deus. É um sistema religioso dele. Eu não preciso de Deus, eu não preciso que Deus me diga o que eu devo fazer. Eu vou dizer o que vou fazer e eu vou criar minha própria religião. Muitas pessoas vivem assim hoje, ou não vivem? Querem Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade de Deus, mas não querem Deus interferindo na sua vida. É o caminho de Caim. Esse era o caminho de Caim. A questão de dar apenas nomes e de criar códigos nada mais é do que religião. A religião é o esforço humano para, por meio de vários expedientes, domesticar o Deus do universo e obrigar a Deus a servir o homem. Quando nós somos convidados não para um processo de religião,
mas para relacionamento em que nós ouvimos Deus, reconhecemos a grandeza de Deus e nos submetemos a Ele. É muito diferente. Faz uns anos eu me lembro que saiu numa matéria de jornal. Eu não lembro se era aquele jornal que a turma dizia que se torcia pingava sangue. Como é que era o nome? Notícias Populares. Eu não me lembro se foi nesse. Mas a matéria de capa era mais ou menos a seguinte: Jeová mata Jesus. Podia pensar que era uma coisa teológica, mas não era. Era um cara que recebeu o nome de Jeová, o outro recebeu o nome de Jesus, entraram numa briga num botequim e um matou o outro. Veja, a nomenclatura não diz absolutamente nada. E nesse caso, todo esse monte de céu, nada mais era do que uma falsa religiosidade, aparência. E isso é algo que nós, o tempo todo, temos que investigar o nosso coração. Se nós nos tornamos apenas religiosos e se esquecemos do nosso relacionamento. Se Deus é apenas vivo quando estamos aqui, ou se Deus está sempre presente, mexendo com a nossa consciência, com a nossa emoção, com o nosso coração e nos levando a mudanças profundas. Um pastor chamado N. Cordeiro, ele contou a seguinte história que eu creio que ilustra bem o que é relacionamento e o que é religião. Ele disse que um dia a igreja em que ele pastoreava deu um presente para ele. O presente era um vale para ele comer num restaurante muito caro da cidade dele. Ele disse que era um vale tão generoso que ele falou que tomou banho, cortou cabelo, pegou a melhor roupa, marcou com a mulher dele, ela fez cabelo, fez unha, até o carro ele mandou lavar, porque ele sabia que tinha valet, e ele não queria que o pessoal entrasse num carro cheio de terra. Então o carro limpo, cabelo com Gomex, chegaram com um sorriso largo para aquele jantar. O valet levou o carro, receberam na porta, puseram numa mesa bonita, com flor, com castiçal, com vela, e trouxeram para ele um menu desse tamanho. Ele não conseguia nem parar de rir, olhando com tanta alegria. Viu o preço do prato mais caro, da sobremesa mais cara, da bebida mais cara, e o vale cobria tudo aquilo. Pediu, comeram, contaram piadas como se fossem adolescentes, se divertiram, beberam, experimentaram a sobremesa. No final pediu a conta, veio a conta, ele olha o valor e ainda está rindo. Aí ele diz à esposa dele assim: querida, me dá o vale. Ela falou: que vale? Ele falou: o vale jantar. Ué, mas eu não estou com vale. Você está com vale. Não, eu não estou com vale. Você que é a mulher, você que tem que estar com vale. Você carrega a bolsa. Vocês podem imaginar que a noite deles não terminou bem. E ele diz o seguinte, palavras dele: por fora, nós parecíamos ricos, cheirávamos como ricos, falávamos como ricos, comíamos como ricos. Mas quando chegou a conta, nós éramos dois miseráveis sentados ali naquele restaurante. Isso é religião. Religião é aparência, é o verniz, é o que está do lado de fora, que as pessoas olham e falam: ah, olha que beleza, como ele é crente mesmo, tal. Mas lá dentro, quando chega a fatura da vida, quando chegam os desertos, a gente olha e diz: estou completamente destituído de qualquer recurso. Nós precisamos da graça de Deus. Era isso que Caim não entendia. Ele queria se achegar e construir a sua própria religião com o seu próprio esforço. Mas tem mais no texto. O texto nos mostra que não só ele criou uma religião própria, mas várias coisas. Eu vou rapidamente pontuar aqui, por causa do nosso horário. O versículo 20 nos fala de criação de gado. Ele tinha uma prosperidade econômica. O versículo 21 nos fala de produção cultural, de música.
Versículo 22 nos fala de metalurgia. Eu não vou falar muito disso, que vão achar que estou falando de política. Mas nós temos tudo isso aqui, uma cidade próspera, rica, com um aparato tecnológico, mas Deus está distante. Voltemos aos nossos amigos que estavam no deserto, a audiência original. Essa história está começando a fazer cair a ficha. Que do lado de lá tem alguém que não tem Deus, não busca Deus, não serve a Deus, mas parece que tudo vai bem com eles. E aqui estão eles, desejando buscar a Deus, servir a Deus, e estão no deserto. E então há uma transição no texto, porque quando Deus não está presente, Provérbios capítulo 10, versículo 22, ao falar da bênção de Deus e da prosperidade material, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Mas quando as pessoas usam um expediente distanciado de Deus para buscar o sucesso que esse mundo estabelece, traz desgosto e desgraça. Veja só, versículo 19. A instituição da bigamia. Deus nunca estabeleceu poligamia ou bigamia. Deus estabeleceu um homem, uma mulher, uma família, um casamento ali. Mas o que faz ele? Escolhe um caminho errado e já consegue uma segunda mulher, bigamia. Versículo 23, violência. Violência franca. Um rapaz me feriu e eu matei ele. Essa cidade próspera, que aparentemente tinha um progresso, revela-nos, na verdade, que qualquer progresso sem Deus é, na verdade, retrocesso. Qualquer um de nós pode experimentar isso. E talvez alguns de nós já tenhamos experimentado isso. Quando a gente segue um caminho, a gente acha que está avançando, mas está caminhando em direção ao abismo. Porque progresso sem Deus é retrocesso. Essa semana, você está comigo aí? Diga amém. Isso. Pode dormir, mas não pode roncar, tá bom? Essa semana nós publicamos no site da ABECAR um pensamento da Faculdade Teológica. É ruim estar sem dinheiro, é ruim estar sem saúde, ou sem casa, ou sem amigos. No entanto, é pior ainda estar sem Cristo. É muito pior. É muito pior estar sem Cristo. E esse texto nos leva imediatamente a um contraste. Voltando em Gênesis, versículo 26, capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, a família de Caim é esse microcosmo que mostra que eles têm essa proeza técnica, mas ao mesmo tempo eles têm um fracasso espiritual e moral, porque Deus não está ali. Nós, quando olhamos para essa história, começamos a fazer um paralelo com a nossa realidade. É como se estivesse lendo o jornal de hoje. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, a visitar o espaço como os meteoros, mas o que nós precisamos é aprender a andar aqui, agora, nessa terra, como filhos de Deus. É isso que nós precisamos. O nome Enos, literalmente do hebraico, significa frágil, fraco. E talvez ali quando o pai dele, Sete, não estão mais invocando o nome do Senhor, ele olha essa criança frágil e ele pensa: como é que eu vou deixar ele nesse mundo aqui? Como é que vai ser isso? E essa criança, de alguma maneira, move o coração desse pai, com a graça de Deus, a desejar invocar novamente o nome do Senhor. Observe que o texto não diz invocar o nome de Deus. O texto diz invocar o nome do Senhor, na nossa tradução. Temos um contraste importante aqui. No capítulo 4, versículo 1, o texto descreve as palavras de Eva ao dar à luz ao seu filho Caim. Ele diz assim: com o auxílio do Senhor eu recebi um varão.
Mas quando chegamos no capítulo 4, no versículo 25, ela diz assim: Deus me concedeu outro descendente. Nós sabemos que Adão e Eva tiveram uma experiência terrível como consequência do seu pecado. A consequência foi a morte violenta de um filho pelo próprio irmão. Primeiro fraticídio ali. Mas note que desde o jardim do pecado e as consequências do pecado, vai havendo um afastamento. Porque quando nós lemos a palavra Senhor, por favor, preste bastante atenção nisso. Quando nós lemos a palavra Senhor, isso implica num Deus que está próximo, num Deus que chega perto, num Deus que nos conhece, que expressa graça, misericórdia. Porque a palavra para Senhor é o tetragrama hebraico Yud-He-Vav-He, Yavé. É o Deus que tem nome. Quando você lê a palavra Deus, é distante, é grande, é metafísico. Faz sentido? Mas quando ele é Yavé, é o Deus que chega perto. No início do capítulo ela diz assim: com a ajuda de Yavé eu tive um filho. Mas talvez por conta do seu sofrimento, por causa das consequências do seu pecado, vai havendo um afastamento, e agora ela não chama Deus de alguém que está perto, mas de alguém que está longe. Deus. E o que nós nos deparamos então, nesse texto, quando lemos no versículo 27, que nasce um filho de Enos, frágil, fraco, não é na força do homem, mas é na graça de Deus, que começa-se a invocar, não o nome de Deus, mas o nome do Senhor, do Deus que está perto, do Deus que dá graça, do Deus que nos ajuda, mesmo quando estamos no deserto, mesmo quando fracassamos, Ele vem para perto de nós. E a pergunta, é claro, que surgiria aqui é a seguinte: mas o que dizer de todo esse povo bem-sucedido de Caim? Morreram todos. Porque um dia Deus levantou um descendente de Enos, chamado Noé. E ele construiu uma das maiores embarcações da história. E por meio dessa, salvou a humanidade. Quando todos os descendentes ímpios de Caim morreram. O que Moisés estava dizendo? Moisés estava dizendo: é melhor estar no deserto com Deus do que na prosperidade sem Ele. E depois, quando o povo de Israel estava no Egito precisando de um libertador, um descendente de Enos os livrou. Agora abrem Lucas, por favor, capítulo 3, versículo 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Essa é a genealogia de Jesus por meio de Maria. Lucas 3, 38. Diz assim: Cainã, filho de quem? Enos, filho de Sete. E Sete, filho de Adão, filho de Deus. Enos, o frágil, o fraco, aparece na genealogia de Jesus, o Salvador da humanidade. A criança Enos foi usada por Deus para mudar, para trazer esperança, de tal modo que é por meio dele, do fraco, do frágil, que nasce uma outra criança, que é o Salvador de todos nós, Jesus, o Filho de Deus. Uma criança muda tudo. Um menino agora saiu no jornal, lá nos Estados Unidos, no Colorado. Ele apanhou o telefone e ligou para o número 911. É o nosso equivalente do 190. Porque ele aprendeu que em situações de emergência deveria ligar para o NOSA, que seria o 190. Ele ligou. Quando o policial atendeu do outro lado, perguntou a ele qual era a emergência. Ele disse: eu não consigo fazer meu trabalho de matemática. E o policial perguntou: qual é a sua dificuldade? Ele falou: eu não consigo dividir 3.052 por 71. Por isso que eu estou te ligando. E o policial ajudou ele com a resposta.
E depois disse: olha, para esse tipo de emergência não é esse número que você tem que ligar, não é aqui que você deve chamar. Mas eu achei muito legal que o departamento de polícia depois soltou uma nota dizendo que qualquer criança que tivesse dificuldades acadêmicas poderia ligar para a academia de polícia e os policiais ajudariam, mas não no 911. Aquela criança sentiu que tinha uma emergência e pediu socorro. Qual é a sua emergência? Qual é a sua dificuldade? Peça a Deus, clame a Deus, peça a misericórdia de Deus, confie em Deus, porque há uma criança que mudou a história da humanidade, Jesus. Nós já estamos próximos do Natal, o ano passou tão rápido. Imagine aqui na frente que nós tivéssemos um presépio com os pastores, aquela bagunça que todo mundo faz cronológica, os pastores, os sábios do Oriente, anjo, jumentinho, tudo junto, tudo misturado. Mas o que nunca pode faltar é uma manjedoura, não é isso? Com o menino Jesus lá. Imagine se alguém tem tudo isso, mas lá na manjedoura não tem o menino Jesus. O sábio do Oriente, o pastor, o jumentinho, o anjo, as estrelas, de nada servem. Porque pode faltar tudo, mas não pode faltar Jesus. O que quer que você esteja enfrentando, qualquer que seja o seu deserto, nós aprendemos que uma criança pode mudar tudo. E há uma que hoje é o Senhor de todo o universo, que jamais pode faltar em nossas vidas: Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado pela sua palavra. Nós somos frágeis, nós somos como Enos, e não confiamos na nossa própria força para edificar a nossa própria cidade ou a nossa própria tecnologia. Nós sabemos, Pai, não há um mal diretamente ligado a tudo isso, a arte, ou a tecnologia, ou a prosperidade. Mas nós sabemos que quando essas coisas tomam o seu lugar em nossa vida, é caminho certo para a destruição. Nessa noite nós nos achegamos a Ti. Muitos de nós estamos em algum deserto e clamamos a Ti, pedimos a Tua ajuda. Fica conosco, Senhor. Se algo tiver que faltar em nossas vidas, que jamais seja a Sua presença. Nós precisamos tanto de Ti. Toma os meus irmãos e irmãs nas Suas mãos, abençoa-os, fortaleça-os, dada a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé? Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Que Deus te abençoe grandemente, que não falte Jesus na sua semana, que Ele esteja com você em todos os lugares, todos os dias. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que o encorajamento e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe, uma salva de palmas a Jesus. Ótima semana, ótima semana.